no ar, programa É Coisa Nossa, o seu programa de entretenimento e cultura da sua TV Câmara Aracaju, canal 48.4. E Coisa Nossa sempre está garimpando propostas de convergências harmoniosas do que faz Aracaju ser uma cidade extremamente espiritual. Uma cidade que exala arte. Porque o comportamento da cultura é a arte. A arte faz com que nós tenhamos melhores visão. E o grande arquiteto do universo, ele colocou árvores no mundo, ele fez o Jardim do Éden. Em Aracaju ele colocou os coqueiros, as mangabeiras, os cajueiros. Nós temos uma cidade maravilhosa. E o Criador também nos dá um rio, como diria o poeta do forró, Rio Sergipe cortando a cidade, Aracaju, que saudade. Então, quando a gente vê uma obra de arte que agrega mais valor ao nosso Rio Sergipe, é motivo de muita alegria. E eu fui procurar saber quem seria o artista. Tinha um compadre que dizia que o arquiteto é um engenheiro com sensibilidade artística. E aí eu me deparo com Neu Fontes e digo, Neu, quem projetou? Ele disse, foi um arquiteto. Eu disse, como é que eu falo com ele? Eu disse, vou te compartilhar o telefone. E aí, para minha surpresa, o arquiteto também é presidente do instituto que vai viabilizar a edificação deste obelisco, ou seja, é um presente para o nosso Estado. Eu converso agora com o arquiteto Ézio Deda. Boa tarde. Boa tarde, Valadão. Que inspiração foi essa, hein, cara? Na verdade, o nosso escritório assina o projeto de restauração do prédio do Ateneuzinho para a instalação do Museu da Gente Sergipana, né? E pelo meu vínculo com o projeto, eu acabei sendo convidado para ser gestor do Instituto Banese. Agora, em novembro de 2017, faz 6 anos que o museu foi inaugurado. Mas ainda durante a época de processo do projeto do museu, em uma das visitas de Marcelo Deda lá, eu cheguei a provocá-lo sobre o estuário do Rio Sergipe, né? Porque em frente ao museu existe um avanço do calçadão, né? Se você observar, o calçadão vem, quando chega na frente do museu, ela tem uma meia-lua, né? Um avanço. Oca, inclusive, no meio. Exatamente. Que eu fui informado que foi construído na gestão de Gama, né, para marcar o início do centro histórico. Foi naquela intervenção urbanística do centro histórico na época da gestão Gama, certo? Era quando ele botou o portal. Isso, que tinha aquele pórtico ali que indicava, exatamente, foi isso mesmo. E aquilo estava abandonado, né? Está abandonado. E eu cheguei a provocar Marcelo Deda, ele disse, olha, se atenha à obra do museu. Depois que inaugurar, você pensa sobre isso. E o museu inaugurou, foi aquele sucesso absoluto, ganhamos prêmios nacionais, né, com o projeto. E aí, trabalhando lá, vendo todo dia aquele espaço ali na frente, eu comecei a esboçar os primeiros croquis, os primeiros desenhos do que poderia ser aquilo dali, né? Então, como tem o avanço, foi aquilo que me provocou algo que pudesse ser instalado naquele local. Só que o avanço não é tão grande, né? Tem um valor, tem um tamanho um pouco reduzido. E aí me veio a força da cultura popular de Sergipe, né? Sergipe é um dos estados que mais tem ainda a diversidade de grupos de cultura popular. E o museu é um museu que celebra a cultura popular, é um museu que fala da gastronomia da gente sergipana, da oralidade da gente sergipana, que fala dos hábitos, costumes, né, das indumentárias da gente sergipana. E aí eu pensei o seguinte, será que do outro lado não está pedindo para que a gente possa fazer uma instalação externa do museu e que possa se transformar em um novo ícone de Aracaju e de Sergipe, né? Então a provocação veio daí. E por que as manifestações culturais de Sergipe? Porque é o que a gente tem, que é mais genuíno, que é de raiz, né? Que está na formação da gênese, né? Ou melhor, está no processo inicial de formação desse povo que mistura o índio autóctone, né? O dono da terra, com o negro que veio da África, né? Com o europeu que chegou aqui. Então esses grupos, eles na verdade foram derivados dessa formação multiétnica, né?
E então eu achei que seria muito interessante a gente fazer uma homenagem a esses grupos que estão aí, que subsistem apesar dos efeitos da globalização, né? E que imaginar trazer essas pessoas, que são pessoas simples, e homenageá-las na principal paisagem urbana da capital, né? A paisagem natural da capital, que é o Rio Sergipe, né? E aí o projeto, o esboço inicial começou a ser desenvolvido, mas além do projeto arquitetônico era necessário uma série de projetos complementares. Eu tenho uma pergunta para fazer. Há uns 2 ou 3 anos atrás, eu passava ali de ônibus e eu vi uma sonda fazendo Isso. alguma coisa. Foi uma época em que estavam falando, tinha uma interdição da Praia 13 de Julho, Isso. e aquilo atentou a minha curiosidade. Aí você vai dizer por quê? Como eu te falei, o arquiteto Rubens Chaves, meu compadre, Rubens Grande nome, né? que a Ponte do Imperador não era uma ponte e não agregava nada. É um atracadouro, né? Seria uma atracadora. Então, certa feita, Rubens me disse, olha, se eu fosse o prefeito de Aracaju, eu faria mais pilares e transformaria um museu flutuante. Uhum. Um museu flutuante. Essa ideia foi de Rubens Chaves. Quando eu passei no ônibus, que vi uma sonda fazendo Foi. a compressão do terreno, A perfuração. que é a perfuração, eu digo, vão fazer alguma coisa aqui. Isso. Mas depois era uma firma de azul. É a sonda. Quando eu passei, eu digo, meu Deus, será que o governo acordou para que tenhamos um aproveitamento racional de instrumentos de cultura flutuante? Já estava prevendo. Então, quando eu vejo isto, que Irineu me disse, é um arquiteto, eu liguei uma coisa com a outra e te liguei desesperado. Era o início. Era o início. Mas você começou a desenhar, você ficava olhando. Fiquei olhando e comecei a fazer os primeiros esboços lá no escritório, né? Tem isso a aqui? discutir. Não, tem aqui já os croquis, né? Já tem, na verdade, melhor dizendo, os desenhos em AutoCAD, né? Você pode ver aqui. Você sugeriu que eu conversasse com o André para ver se capturava as imagens Isso. da maquete. Existe uma maquete eletrônica, um vídeo, né? Que eu acho que pode ser veiculado, né? Se houver possibilidades, entendeu? Cobriria o nosso áudio com as imagens da maquete. Sim. Eu gostaria de... Isso tem que pegar com muito carinho, viu, Dedé? Pro lado de cá. Olha como vai ficar o memorial aos brincantes. E o curioso, gente, é que me ligaram para dizer o seguinte, que eram personalidades, deuses de religiões estranhas. Mesmo que fosse, cultura é cultura. As imagens que estão no aeroporto 2 de julho faz parte da cultura baiana. Não desagrega em nada. Mas aí me ligaram dizendo, Valadão, precisamos orar. Eu digo, para quê? Para os bonecos caírem. Eu digo, misericórdia. Quando eu contei isso ao doutor Deda aqui, ele foi uma risada. Então não são figuras de nenhuma religião. São figuras do folclore brasileiro. De Sergipe. De Sergipe. O lambe sujo não é nem o saci pererê. O primeiro, deixa eu ver aqui o segundo. Cacumbi, ataieiro, parafuso, reizado, acheganço, São Gonçalo, bacamarteiro. São as imagens do folclore sergipano. Quer dizer, isso vai estar a nível de um flutuante. Doutor Deda, vai estar na lâmina da água ou vai ter algum tapume, algum praticável, alguma pedra? Pronto, na verdade vai ser o seguinte, é uma instalação, vai ser construído um pier, né, que é o largo, e depois do pier teremos as 8 esculturas sobre pilares, né? Elas estarão sobre pilares, com a ideia de que está flutuando no rio. Só que o nível dela, né, o nível mais baixo dela ficará no nível do calçadão, que é o nível também ali praticamente da rua, certo?
E nós temos um problema. Aracaju está a 2 centímetros abaixo do nível do mar, Sim, sim. pelo nível de Celg do fundo da catedral. Sim. Então ali está um pouco abaixo. Foi feito um estudo de marés, olha, além da sondagem, né, foi feita uma série de estudos complementares, inclusive estudos ambientais, não há nenhum aterro sobre o rio, né, estará sob estacas, é um pier sobre estacas, então a correnteza passa naturalmente e não vai haver absolutamente nenhum aterro sobre o rio, certo? O que foi motivo, inclusive, do favorecimento para aprovação nos órgãos ambientais. Então, ao longo desses 5 anos, aprovamos em todos os órgãos competentes, locais e nacionais, porque como as águas do rio são nacionais, teriam que ser, a aprovação teve que sair pela Secretaria de Patrimônio da União, né, autorização para ocupar. E um pier seria praticamente um atracadouro. Sim, é isso, Nós mas é isso. temos necessidade hoje de voltar a termos a cabotagem no Rio Sergipe. Pode ser feito o transporte coletivo urbano usando o Rio Sergipe. Inclusive, o projeto contempla um atracadouro. Então, além das 8 esculturas, temos um atracadouro para pequenas embarcações no meio, no eixo central. Uma coisa boa de se falar é o seguinte, são 8 esculturas, mas o lambe sujo é uma escultura dupla, porque vem o lambe sujo se degladiando com o caboclinho, né? Porque a manifestação realmente tem essa dualidade. Tem a dualidade, né? Outra coisa importante é que aí, quando o Marcelo Deda adoeceu, então não pôde tocar isso, né? Quando o Jackson assumiu, eu mostrei a Jackson, que disse a gente vai construir isso, né? E o presidente do Banésio, Fernando Mota, se sensibilizou e aí contratou os projetos complementares de engenharia, aprovamos em todos os órgãos competentes, então é uma obra que começa com todas as aprovações possíveis, né? Tivemos o cuidado de consultar todos os órgãos, ver possíveis problemas para que pudessem ser resolvidos a tempo, né? Então é uma obra que começa com todas as licenças em mãos. Quer dizer, então isso é uma garantia, entendeu? Do cuidado técnico, né? Não só o cuidado conceitual, o lastro de pesquisa que foi feito, temos uma curadoria, porque logicamente Sergipe tem muito mais grupos, né? Mas o espaço só caberiam 8. A iluminação disso. Iluminação cênica de LED, tudo foi pensado, já existe o projeto. Vai dar mais luzes vai. àquela área. Vai. Entendeu? Vai. E vamos tirar um problema social, que é o narcotráfico de químicos, entendeu? Ali embaixo, todo mundo sabe que os drogaditos escondem a mercadoria deles, entendeu? Então, a partir do momento que vai ter mais luz, vai ser um ambiente mais, vamos dizer, abrasível, vai ter gente passeando, vai ter gente que vai parar a sua lancha, entendeu? E a gente observa o seguinte, o Centro Histórico de Aracaju hoje tem o Museu da Gente Sergipana, o Palácio Museu Olímpio Campos, né? Temos o Memorial do Judiciário, o Centro Cultural de Aracaju, o Espaço Zé Peixe, né? Agora a CMA passou por um processo de reforma com a Mostra Aracaju, né? E foi reformada, né? Novamente, né? Temos aí outro equipamento novo que vai vir no Centro Histórico, mas eu não posso falar ainda, porque ainda está em sigilo, né? Ali no prédio da antiga prefeitura, né? No Palácio Inácio Barbosa, que vai ser também restaurado. A catedral está sendo restaurada, o Cacique Chá foi restaurado na gestão Jackson Barreto. Então veja que há, na verdade, várias coisas acontecendo no Centro Histórico. E eu acho que esse projeto, ele corrobora com essa revitalização do Centro Histórico enquanto um eixo cultural, né? Enquanto um eixo de turismo, certo? Temos o mercado, né? Então é um projeto que vem assim, com muita simplicidade, a gente pesquisou muito, a gente consultou muitas pessoas, ouviu muitas pessoas, né? Batemos na porta de todos os órgãos para ouvir, pesquisar a legislação e tudo, porque eu sabia que era um projeto que tangenciava várias aprovações pela própria complexidade. Exatamente. Agora sim, ele celebra o que a gente tem de genuíno na cultura popular de Sergipe, ele homenageia essas pessoas e traz para a principal vitrine, como eu disse, da paisagem urbana natural de Sergipe, essas manifestações que devem ser motivo de orgulho, porque estava lá no passado, ainda subsiste e temos que valorizar para que continue existindo no futuro. Quando eu vi este projeto, essa semana, já está o canteiro de obra sendo feito. Isso. E eu passando, dirigindo, lembrei de um amigo. Eu gostaria de homenagear a memória do sergipano Camilo Calazans de Magalhães. Foi presidente do Banese. Vários bancos no Brasil, entendeu? Foi presidente de vários bancos no Brasil e Dr. Camilo morava ali ao lado, próximo aonde a Ilma Fontes mora, que era a casa do Aderbal Fontes de Góes. E Dr. Camilo
uma das paixões dele como criança era atravessar o rio Sergipe a nado. E uma das vindas dele a Sergipe, quando ele estava ainda em outro banco social do Nordeste, nós fomos andar na beira ali e ele virou e fez: vamos tentar atravessar a nado. Tá Eu digo: coragem, doutor Camilo, eu tô obeso. Ele disse: eu também tô, mas meu espírito é de criança. Então, se o doutor Camilo tivesse visto, tá certo, esta obra, eu tenho certeza que teria ficado muito alegre. Que bom. Dezenas de pessoas em Aracaju que remaram no Rio Sergipe, que nadaram no Rio Sergipe. Doutor Ezio Deda, muito obrigado. Obrigado pelo você. privilégio, Obrigado a honra você. de ter vindo aqui. Estamos à disposição. A obra, a previsão são 6 meses, né? Então a ideia, a perspectiva é que se inaugure no primeiro semestre ainda de 2018. As esculturas já estão sendo executadas também em paralelo com a obra. E eu que agradeço a oportunidade de poder explicar e apresentar o projeto. E durante esse tempo aí dos 6 meses, você pode me chamar que eu retorno aqui com mais informações. Preciso, inclusive, não toquei nas esculturas, porque eu preciso depois, em segredo de Estado, Certo. o nome do escultor para trazê-lo aqui. Traremos. Para ter também esse furo. Entendeu? Tá aí, gente. Jovem, simpático, o homem certo no lugar certo. Sensibilidade artística e amor por Sergipe. Eu vou break e volto já. Bem, gente, estamos de volta. O programa Coisa é Nossa, desta vez trazendo um talento da terra. Ela é professora, ela é bacharel em Direito, ela já está advogando. Ela é simplesmente maravilhosa, apaixonada pela nossa língua pátria, o português. E impressionou o nosso coordenador Bruno Almeida. Eu estou falando da professora Maria Augusta Paixão, que está conosco hoje aqui, tá? E apresenta a sua 5ª edição, revisada e ampliada de redação oficial, com apoio funcional da língua portuguesa. Boa tarde, professora. Boa tarde. O título do livro é descritivo, né? Redação oficial. São aquelas redaçõezinhas meio complicadas, tipo ofício, requerimento, como se dirigir uma autoridade, títulos honoríficos, como utilizá-lo, colocação de crase ou não crase, hora, numeral. Aquilo que a gente vive tomando bronca no grupo de trabalho daqui da TV, da professora Ilma, né? Ela vive mostrando os nossos erros. Mas a professora Maria Augusta Teles da Paixão colocou isso num compêndio. E ela coloca com apoio funcional da língua portuguesa, que não é fácil. Mas a revisão se fez necessária porque é de acordo com a nova ortografia. Professora, boa tarde. Não é muita informação num título só, não? Então, boa tarde. Realmente, muita informação, mas que se resume no português correto, na forma de escrever, com objetividade, clareza, direcionando para o texto específico. O nosso Estado de Sergipe nada editou sobre redação oficial. Esse livro veio nortear, porque há uma infinita complicação entre texto oficial e texto comercial. Uma coisa é uma redação técnica, profissional, das repartições dos órgãos públicos respeitáveis. Outra é a linguagem mais simples da tecnologia do comércio, a linguagem comercial. Olha, o compêndio de redação de jornalismo, alguns órgãos de comunicação de grande percussão nacional editavam suas normas comportamentais, éticas e usuais para os jornalistas seguirem. Chegou o ponto que depois da reforma da ortografia, ninguém pode fazer mais nada. E a coisa piora a partir do momento
que nós adentramos no dialeto da internet. Porque se você me disser que nas mídias sociais se usa o português, não usa. É um dialeto. Além da composição de gírias, há abreviaturas não usuais. A acentuação, na maioria, não existe. E aonde era uma coisa, hoje é outra. E tem coisas que são ditas que não faz o menor sentido. É verdade. A linguagem técnica é uma linguagem séria, correta. A linguagem da internet é uma linguagem solta. Infelizmente, estão assassinando a língua portuguesa com essas abreviações, com essas linguagens virtuais. Infelizmente, está faltando leitura. E eu quero lembrar aqui Castro Alves, que ele diz: livros à mão cheia. Manda esse povo estudar, manda esse povo ler. Professor, Bendito aquele que semeia livros. Está faltando acha leitura. que aos 62 anos eu teria condição de ler o que está escrito aqui? Não vai fazer um nó na minha cabeça, não? Não, porque essa linguagem é uma linguagem muito técnica, muito didática, objetiva, exatamente vem evitar essas tautologias. O que é isso? Repetir a mesma coisa 2 vezes no texto. Essa semana eu precisei fazer um e-mail para o governador. E eu estava com 2 pessoas, um médico e outra pessoa, e aí veio a dúvida. E aí eu fui obrigado a ligar para a secretária do governador para saber como me dirigir ao governador num e-mail. Porque se eu tivesse num ofício, excelentíssimo senhor governador, excelentíssimo senhor governador, na segunda linha, doutor Jacques de Barreto Lima. Sei. Mas no e-mail não pode ter 2 linhas. Como é que eu faço? Abrevia, mas a forma de específica continua sendo Vossa Excelência, quer seja no e-mail, quer seja no ofício. No caso dos títulos Honoríficos? honoríficos, por exemplo, reitor é título. Isso. Uma vez reitor, vai morrer reitor. Isso. Governador do estado. Uma vez governador, vai morrer governador. Verdade. A única prerrogativa que a gente tem que ter o cuidado é colocar pós a data em que o cidadão esteve governador. Sei. Veja aqui que contrassenso. Quer dizer, se é eternamente governador, por que eu preciso colocar a data, o tempo que ele esteve governador? Aí são técnicas, né, determinadas por, digamos assim, Por normas. linguística. Isso, por normas linguísticas. Mas não tem uma explicação para isso. Apenas tem que colocar ex-governador, o prefixo ex, ele não é atual. Eu fico às vezes assim parando. Com essa nova teoria de gênero, como é que vai funcionar? Entendeu? Quer dizer, eu sou um jornalista velho, já tô ficando caduco, entendeu? Aí de uma outra hora você diz excelentíssimo, não, é o magnífico reitor que mudou o sexo. E aí? É complicado. Você está Verdade, entendendo? Uma redação oficial, além nos termos. Por exemplo, professora, o que que eu posso pedir? O que que um ofício faz? Solicita, pede Ou informa. ou informa. Isso. Se eu tiver que pedir a Dedé, como é que eu tenho que fazer? Um ofício ou um requerimento? Dedé tem que cargo? Ele é o quê? Dedé é o meu poderoso cinegrafista, Então. um dos caras mais preparados na arte de captura de imagens. Vossa Senhoria. Esse Ouviu, é o Dedé? tratamento Vossa específico. Senhoria. Para Não deixe ele. que ninguém deixe de chamá-lo a partir de hoje aqui dentro de Vossa Senhoria. Vossa Senhoria. Mas no caso do seu fiel amigo, Senhor.
Apenas o tratamento senhor. Senhor. É. Senhor David. No caso de um médico recém-formado, muitas vezes exige o título de doutor. Mas ele não fez doutorado. E aí? Isso. É de praxe chamar o médico e chamar o advogado de doutor. O advogado tem um decreto imperial que Dom Pedro determinou Que o advogado pode e ser deve chamado ser chamado de doutor, de doutor. na redação oficial. Isso. E o médico? Por convenção, digamos assim. E ele já é acostumado com esse título, mesmo sem ter feito doutorado. Ou seja, vamos chamar um médico que às vezes não está nem preparado de doutor por osmose. É, por osmose. É o engenheiro, é o economista. Eles são acostumados com esse título honorífico, que realmente não fazem jus porque não cursaram doutorado. O que inspirou a senhora, professora, a editar esse compêndio? Então, a minha pesquisa deveu-se à grande dificuldade dos próprios colegas de língua portuguesa na simples elaboração de um ofício. Sempre vinham me perguntar como que fazia, veja esse parágrafo e tal. E aí eu notei que cada um fazia de uma forma. Aquela mistura de redação particular, como uma carta, por exemplo, com um texto técnico profissional. E aí, não, vamos separar o que é redação oficial. E eu sigo as normas do Manual da Presidência da República. Professora, no caso do decoro parlamentar, a gente está vendo dias no Congresso. Pois não. Então você veja bem, é preciso o seguinte, que um deputado se dirija ao outro, Vossa Excelência é um imbecil, um corrupto. Ele tem a imunidade parlamentar. E é bem oportuno frisar que quando a gente se dirige diretamente à autoridade, a gente tem que dizer Vossa Excelência. E se a gente fala sobre a autoridade a alguém, é Sua Excelência. Eles erram muito nisso. Então, Sua Excelência está equivocada, por exemplo, se for uma senadora. Mas está falando Só diretamente. é excelência quem tiver imunidade. Então, no caso, um Com vereador ela. de um município como Carira não tem imunidade, não é excelência. Ele tem imunidade dentro da circunscrição dele, município. do município dele. Mas a nível de estado, não. Não tem, não tem. Então, dentro do município, o povo carirense deve chamá-lo de Vossa Excelência. Não. Ô, Apenas o presidente da Câmara de Vereadores é que é Vossa Excelência. Todos os outros são Vossa Senhoria. Aqui também. Ele não é Vossa Excelência, só o presidente da Câmara. é sinistro isso, professora. Está aí nas normas de tratamento, nos pronomes de tratamento. Como é que um aluno deve se dirigir à sua professora? A senhora ou professora, No caso, o título honorífico dela é mestra. se ela for mestra, né? Se ela tiver feito mestrado. Mas o fato de ser professora, no Aurélio, a gente vai, o sinônimo de mestre pode ser professor? Mas normalmente tem que ter o mestrado para ser mestre É a mesma coisa do doutor. do doutor. Então, o mestre também ali, no caso, amado, o professor Raimundo da escolinha é um amado mestre por osmose? Isso. Sinistro isso, professor. Não vejo. Discordo, Professora, desculpa. Qual ontem, Júlia, você lembra o que foi que a professora Wilma reclamou de um ofício? Ela reclamou de um ofício oficial que veio, de uma repartição que veio. Dentre essa coisa, nós não temos professores capacitados em todas as repartições públicas do estado de Sergipe. E quando existe um deslize? Há uma coalizão para consertar o deslize. Né? Entenda que Um requerimento. falta. Um requerimento aprovado por um juiz, se não tiver num português usual. Ele manda voltar. Mas vamos dizer que o juiz também não tenha percebido, deu o despacho, sentenciou, e aí depois da sentença concluída se chegou à conclusão, deixa eu ver uma palavra assim fácil, fala que o cara foi pego caçando uma ave rara em extinção.
Pois não. Então é um crime ambiental. Sei. Só que o cara botou lá, que o cara foi pego caçando, com 2 S's, não botou com C cedilha. É. E o juiz sentenciou ao cara, na forma da lei, a uma pena de multa mais reclusão. Mas o caçado que estava escrito ali não foi o caçado de bom caça, foi caçado com 2 S, que é caçado político. Isso anularia a sentença? Inepta, com certeza. Com certeza. O requerimento está inepto, porque está errado. Poderia mandar voltar para haver a devida retificação do termo. Muitos juízes mandam voltar. É complicado. É complicado. Porque pra gente, eu não falo nem o português direito. Nunca tive habilidade, entendeu? Para falar outra língua. E aí me aparece agora um compêndio, porque eu vou ler. Vai amar. Eu vou ler. Maravilhoso. E isso vai pirar a minha cabeça. E estou à disposição para ajudá-lo, se precisar. Né? Está aqui a professora Maria Augusta Teles, é professora de língua portuguesa, redação oficial, literatura brasileira e literatura portuguesa também. Autora de livros Redação Oficial, já está na 5ª edição, desde 2012, licenciada em Letras Vernáculas pelo Instituto de Letras e Arte e Comunicação da Universidade Federal de Sergipe, mestre em Educação com disciplinas mestra em Língua e Comunicação Tecnológica, também pela Universidade, mestre em Ciências da Educação pela Universidade Internacional de Lisboa, Portugal, possui especialização em Língua Portuguesa nas faculdades integradas. Quer dizer, é um computador. É um A breve professora aqui, Dedé, é um computador. Professora, este compêndio em Portugal ou em alguma colônia portuguesa, como nos Açores, Pois não. teria o mesmo valor? Sim, o português é um só, com as devidas regionalidades, né? Agora, lá em Portugal, eles reagiram muito a essa mudança na língua. Infelizmente, mexeram muito com a língua, tiraram todos os tremas, que eu fiquei muito triste, né? 3% da nossa... Foi tirado trema, muitos É, hífens e foram muitos, substituídos por é. ligação entre uma vogal e uma consoante. Isso. E o sergipanês? Regional, né? Regionalismo. Aonde podemos dizer que o sergipanês é a minha língua portuguesa? Porque você veja bem, eu acho que o itabaiana diz logo que o cara é filho do canso, né? É. E você veja bem, nós tínhamos Opega, Playboy, Barrão, entendeu? Coisas que só acontecem em Sergipe, É. entendeu? O cara aqui não joga bola, joga baba. E com essa ortografia nova, como é que... É a linguística, a neurolinguística, não é? E a gente tem que entender. O importante é que haja o quê? A comunicação. Fez se comunicar, está ótimo. Só que essa linguagem não cai no concurso público. Vai cair no concurso público, livro de redação oficial, inclusive com matéria de concurso, questões com gabarito, eu coloquei no final. Tá aqui no livro. Está aí no livro. Então, nessa pesquisa, que as pessoas diziam que nas outras edições, o livro é maravilhoso, é muito bom, é um livro de cabeceira, mas não tem exercício. Então, nesse livro, eu coloco os exercícios com o gabarito. E aquela linguagem mais, digamos assim, frouxa, é uma linguagem muito gostosa, né? Há comunicação, mas não é nada para concurso público, infelizmente. Né? Então, a gente tem que se prender ao quê? Ao português adloquial. É o português correto. Tá aí, minha gente. Muito bom. Eu conversei com a professora Maria Augusta Teles da Paixão e ela lança a 5ª edição revisada e ampliada da redação oficial com apoio funcional da língua portuguesa de acordo com a nova ortografia. Só um minutinho, gostaria de registrar que o prefaciador, doutor professor José Carlos de Souza, já falecido recentemente, que me deu assim muito respaldo para essa pesquisa e foi a minha grande honra tê-lo como meu prefaciador. A honra é toda minha de poder tê-la aqui comigo.
Muitíssimo obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Gente, e no próximo bloco eu converso com João Ventura, um sergipano que faz sucesso no mundo inteiro. Eu volto já já. Bem, gente, encerrando o último bloco do nosso É Coisa Nossa, outra presença assim extremamente gratificante. Gratificante porque todos nós temos influências, né? E eu, como apresentador de televisão, eu tive a oportunidade de ainda poder ver, entendeu, atuando na TV sergipana, um grande apresentador, um homem que entendia muito de música, de uma sensibilidade maravilhosa, uma pessoa muito ligada à minha família. Então, eu tive a oportunidade de conviver com o grande João Melo, sergipano, músico, cantor, radialista. Era o cara certo na época certa. Ele nos deixa. E do legado de João Melo fica o sangue na veia, né? Nós tivemos aí o João Alberto, né, com o genro, e dentro de uma conotação, eu acompanhei a carreira do João Alberto, parceiro de Ismar Barreto, em jingles comerciais, os caras que mais produziram músicas comerciais para propagandas no Brasil inteiro. Pouca gente em Sergipe sabia disso. Mas eu tinha uma comunhão com os dois. Até um dia que me apresentam um garoto. Um garoto bom de violão, gostando de samba, gostando de bossa nova. Só que esse garoto, além do popular, ele tinha um traço para a música erudita. E ele se faz por uma questão de herança e sucessão como um grande músico, e ele procura o aperfeiçoamento. E daí vem a dificuldade. Eu estou tentando trazer este jovem mancebo há mais de ano. Mas um dia eu procuro, ele foi fazer curso fora. O outro, ele foi estudar, fazer pós-graduação de música em Portugal. E aí, a semana passada, que a gente conversando com a Alice No, que eu acho que tem um mistério, ou já teve, a Alice diz, Joãozinho tá aqui. E aí eu bato o telefone, para tirar o rapaz da cama foi difícil. O pai disse, deixa ele dormir. E é com muito orgulho que eu tenho aqui o neto de João Melo, João Ventura. Olá, Valadão. Fantástico. Fantástico, né, fantástico. Muito obrigado pelo convite, cara. Obrigado mesmo. A história, para mim, é uma coisa que me emociona. Pra nós, sim. Porque eu acompanhei o teu avô, que eu era fã. Eu me espelhei no trabalho das entrevistas musicais dele, entendeu? Depois eu convivo com seu pai e com Ismar Barreto nas noites, nos toques de violão, nos encontros. E aí eu descubro que o João Melo teria um netinho. Eu acho que eu te vi com 12. Eu vi aqui com o meu avô. Eu fui entrevistado por você com meu avô há uns 12 anos atrás. Exatamente isso aí. Já Eu vim era tocar o violão Joãozinho Ventura, você já sim, tocava sim, samba, sim, né? sim, Mas sim. eu te vi antes. Eu te vi, acho que no bar da Iracema. No Boteco dos Poetas. Que Exatamente. era um encontro que poetas baianos e sergipanos, Sim, como sim. Antônio Carlos Jocafe, vinham. E eu vi você, menino, Sim, com sim. violão. Eu vi a pegada do Que bom. sambista. Sim. Entendeu? Gosto E muito. aí eu tenho notícia, você fez um show esta semana em Aracaju, você estava em Os dois. Portugal. Sim. Eu moro lá. Você mora em Portugal. Sim. Tô fazendo... Aí volta a Sergipe para poder fazer 2 shows. Exatamente. O que foram esses 2 shows? É um show que eu tô levando para o mundo inteiro, que já fiz em Portugal, que já fiz na Itália, que vou fazer agora na Grécia, na Áustria.
E é justamente isso, né? É tentando acabar com essa dicotomia que existe entre música erudita e música popular, né? É isso que eu Tentando queria entender. trazer para um Porque lugar quando só. você diz música erudita, a música erudita exclui qualquer ligação com o popular. Pois O é. popular não exclui o erudito, mas o erudito exclui. Pois é, né? Essas classificações às vezes vêm carregadas de juízos de valor, né? E vêm carregadas também daquela coisa assim, a música para a elite é a música erudita, é a música para os mais letrados, enquanto a música popular é para plebe, vamos dizer A assim. música erudita seria mais uma coisa de piano, de tecla. A verdade, Valadão, é que ninguém até hoje sabe realmente a diferença exata entre música erudita e música popular. Uns falam que música é erudita porque está escrita na partitura e a popular não. Outras pessoas falam que a música erudita é erudita porque é uma música mais bem trabalhada do que a popular. Mas tudo isso é uma grande balela, né? Música é música, arte é arte, né? E tem que ser feita sempre da melhor maneira possível, né? Eu acho que o eruditismo está aí, em você fazer música popular ou erudita da melhor maneira que você puder fazer, né? Com conhecimento de causa, com amor no coração e poder passar isso para as pessoas, né? Eu acho que o mais importante é isso, do que ficar diferenciando. Ah, vou tocar música popular, ah, vou tocar música erudita, vou tocar música. Eu acho que o grande barato é esse, da arte. Tá aí, gente. Joãozinho Ventura. Ainda é Joãozinho? Pode ser também. É João Ventura, mas Hoje já é João Ventura. o Joãozinho é sempre bom também, né? Conheci Você como fala, pode chamar de Não, Joãozinho? é João Claro que pode. Ventura, de Sergipe para o mundo. Sim, sim. Essas músicas que você vai mostrar aqui são autorais? Eu queria fazer uma do meu avô, já que você falou tanto nele, ele tá sempre tão vivo em minha vida, acho que a gente podia fazer uma dele. Maravilha. O que você acha? Eu só tenho medo de chorar. Então vamos chorar junto. Vamos? Vamos lá. Uma música que representa muito bem esse momento que eu estou vivendo e que a gente só entende quando sai de Sergipe, né? Que é essa aqui. Ai, saudade, saudade do meu Sergipinho, tão pequenininho, mas tão bonitinho que dá gosto a gente ver. Ai, que saudade, qualquer dia desse eu vou voltar pra lá, vou ver meu bem-querer. Ai, que saudade, qualquer dia desse eu vou voltar pra lá, vou ver meu bem-querer. Meu amor ficou lá no Marumim, o que é que eu tô fazendo aqui tão longe dele assim? A vida não presta pra quem tá sozinho, eu vou voltar de qualquer jeito pro meu Sergipinho. A vida não presta pra quem tá sozinho, tá de qualquer jeito pro meu Sergipinho. Ai, é bonito isso, né? Saudade, saudade do meu Sergipinho, tão pequenininho, mas tão bonitinho que dá gosto a gente ver. Ai, que saudade, qualquer dia desse eu vou voltar pra lá, vou ver meu bem-querer. A voz tá um pouquinho variada porque essa semana. Olha, eu vi alguns artistas falar de João Melo. E, se não me engano, foi Simone. Simone. Aqui, Sim, sim, acho que no Teatro Ateneu. exatamente. Ela pediu, se eu quero pedir a um sergipano, que levante, eu quero que o Estado de Sergipe aplauda. Sim. O homem que acreditou em mim, João Melo. Sim. João Melo foi homenageado por Jorge Benjor. Sim. Começou a carreira pelas mãos de João Melo. João Melo sai de Sergipe e vai ser produtor musical, diretor de gravadora no Rio de Janeiro. Exatamente. Deu oportunidade a centenas de artistas brasileiros. Sim, sim. E isso aí, a gente tem muito orgulho. Mas por outro lado, você como músico, Neto, você sabe que ele parou a produção musical dele. Aham. Ele deixou de mostrar a música dele para poder trabalhar a música popular brasileira. Sim, sim, sim. Eu acho que João Melo sacrificou a vaidade dele para projetar tantos nomes. Sim, sim. E tá sim. aí o fruto. Sim, mas eu acho também que ele fez muito por nossa música popular brasileira enquanto compositor. Eu acho que ele tem um grande legado, assim, tipo, na década de 60, o pessoal estava compondo bossa nova e João Melo também estava. Tava? Né? Ele estava Muito. acompanhando a evolução inteira da música brasileira e eu acho também que ele, assim, que ele não é um nome hoje, assim, falando em fama, né? Como Vinícius de Moraes, como Tom Jobim, por um detalhe. Porque uns ficaram famosos e outros não, mas ele tem muito material musical para tanto. Deixa né? eu dar Tem muito. uma vírgulazinha nisso. Eu Por favor. disse isso uma vez a João Silva.
Ele não ficou tão famoso porque ele se preocupou em consertar pequenos deslizes dos que ficaram famosos. Foi isso que eu disse. Você está entendendo? Sim, sim, Ele sim. parou de mostrar, de cantar, de trabalhar a música dele e trabalhou a música de nomes hoje que são destaques nacionais nos estúdios, corrigindo vírgula, posturas métricas, frases até com erro de concordância. Estou dizendo isso porque conversamos sobre isso. Sim, sim. Entendeu? Muitas músicas chegavam lá e que tinham erros de português, erro de concordância, Prosódia, e ele sim. ajeitava aquilo e pegava até no arranjo mesmo, ele consertava. Sim, sim, sim. Maravilhoso. Sim, maravilhoso. Vamos ouvir outra. Vamos lá. Vou tocar uma minha agora, então. Chama 0-3 e conta uma história bem conhecida, que é assim. Essa música fala da história de uma mulher desejada pelo Tião, pelo João e pelo José. Mas é aquele tipo de pessoa que só faz o que quer e não tá nem aí. É assim. Como entender essa mulher? Não sabe no mundo o que quer. Não quer João, não quer José, nem o Tião, qual é? Como entender essa mulher? Não sabe no mundo o que quer. Não quer João, não quer José, nem o Tião, qual é? Saiu de casa bem cedão, dirigiu a reunião, já deu as contas de José, comanda o alto escalão, óculos Ray-Ban, marra no andar, não liga flores, quer distância do altar. Altas horas sai, sozinha de carrão, encontra Pedro e desmarca com João. Como entender essa mulher? Não sabe no mundo o que quer. Não quer João, não quer José, nem o Tião. Oh, qual é? Para pa pa pa, pa para pa pa pa, para pa para pa pa para pa pa pa, para pa pa pa, pa para pa pa pa, para pa para pa pa para pa pa pa, para badabadabau. Coisa nossa, viu? Você ouviu agora o que eu tenho certeza que no futuro bem próximo, sucesso nacional. Vamos lá. Tenho certeza disso. Vamos nessa. Vamos com fé. Entendeu? Porque você veja bem, a produção do que você se propõe. Hoje você faz que curso em Portugal? Então, eu tô fazendo um doutorado em piano. É isso. Eu desenvolvi esse projeto que eu comentei chamado Contraponto, que consiste numa fusão entre música erudita e popular. E o tema da tese do meu doutorado é justamente esse projeto de fusão, né? De fusão estilística, vamos dizer assim. Aí eu estou no segundo ano lá, devo passar mais 2 anos até eu devo voltar para cá no final de 2019, aproximadamente. Então a gente não deve esperar, no mínimo de 2 anos, a retomada de uma carreira. Você no momento está se preparando. Então, Valadão, eu tô fazendo as duas coisas. Eu estou cuidando do lado acadêmico e estou cuidando do lado artístico também. Porque eu me sinto mais artista do que acadêmico. Mas eu tento fazer as duas coisas. Sim. Você me disse que fez Grécia, fez Portugal, Itália. Você está entendendo? Daqui uns dias, com o teu talento, o Oriente Médio está chegando. O mundo asiático, eu vi esta semana jogadores de futebol e cantores de pagode estão chegando. Sim, então uma batida dessa do Bossa Nova, se o japonês ou o chinês ouvir, vão te segurar algum tempo. Coisa boa. Mas o que a gente precisa é de João Ventura popular no Brasil. Sim. Eu preciso ligar a TV e ver lá o João Ventura, porque eu sei que é talento, eu sei que é humilde. Obrigado, eu sei meu que é amigo, preparo. Muito obrigado, fico feliz. Muito feliz. Feliz estou eu. Entendeu? Dê um beijão na mamãe, um beijão no papai. Pode deixar.
entendeu? Papai, assim, muito zeloso, né? Ah, é, O médico bastante. João Alberto, quando eu liguei, ele disse, ó, Valadão, ele chegou de madrugada. Foi, rapaz. Aí eu disse, sim, mas, disse, olha, de manhã ele não acordou. Ele saiu andando, dormindo, para dar uma entrevista numa emissora de Rapaz, TV. foi. E voltou dormindo, caiu na cama. Mas eu lhe prometo que 2h30 da tarde ele vai dar o ok, que está confirmado a entrevista com É. você. Sim, Foi sim, isso? sim. Exatamente, Ele Valadão. tava Foi exatamente assim. Bom, gente, obrigado a todos. Obrigado você, Valadão. Final Muito de obrigado. programa. Vamos ficar com um pouquinho de João Ventura enquanto o tempo tiver. Então vamos de João Melo de novo. Bora lá. Sambou, sambou, não descansou. Ficou zangada quando o dia clareou. Eu nunca vi sambar assim. Gostar do samba muito mais do que de mim. Ela sambou, sambou, não descansou. Ficou zangada quando o dia clareou. Eu nunca vi sambar assim. Gostar do samba muito mais do que de mim.